Começou? Começou! Estamos começando mais um Papo Feminino. Pois é, e hoje a nossa convidada, tcharam, tchan, tchan, jornalista! Quase não tem, né, jornalista aqui. Ela é a 11ª filha de 13 filhos. Ela é gateira, roqueira, destemida, professora, mestre, assessora política e assessora empresarial, meu amor, tá? Tem uma carreira profissional riquíssima, com experiências vividas em São Paulo, Brasília, e também morou na Espanha. Muito chique. Chique, nós estamos falando da Ana Cristina Guedes. Seja bem-vinda. Bom, obrigada pelo convite. É um pouquinho disso aí, né? Uma bagagenzinha bem rica mesmo, mais de conhecimento e de aprendizado, né, principalmente, do que mesmo de outras coisas materiais. Eu até esse negócio de questão material, eu vou começar por aí, porque eu passei tanto tempo fora e eu sempre, todo mundo me pedia, né, para trazer alguma coisa, para vocês terem ideia, gente, o WhatsApp, o WhatsApp começou exatamente no período que eu estava lá na Espanha. E o telefonezinho que eu tinha levado para lá era um telefonezinho simples, aquele da Samsung que fecha o flip. Não, tá bem, precisa tanto. Você falou simples, eu achei que era simples. E foi exatamente na época, eu fui no final de 2011, setembro de 2011, e 2012 começou, o WhatsApp chegou lá. E foi tão engraçado, porque a amiga minha, olha, Ana, eu conheci gente lá por SMS. Aí veio o WhatsApp, e aí uma amiga minha, olha, Ana, tem um sistema aí instantâneo de conversa. Baixa o aplicativo para melhorar. E eu fiquei toda desconfiada. Então, assim, o WhatsApp eu comecei a usar na Espanha. E foi em 2012 que começou essa questão do WhatsApp. O celular pegava? O celular antigo que tinha? Pegava, ainda era. Aí tive que comprar um outro, né, mais potente, mais atual. Então mas você vê, foi um dia desse. Já tem uma história assim. O bom da gente que eu digo, das pessoas da minha geração, é que a gente passou por essa evolução tecnológica, né? Um dia eu conversando com um amigo meu, o Orlando Berti, eu acho que vocês conhecem, professor, jornalista também, e nessa conversa a gente descobriu que nossa turma foi a última turma analógica da UFP. Eu disse, Orlando, pelo amor de Deus, quantos anos nós temos? Então, agora eu quero saber qual ano foi. Nós somos a turma de 1997 e saímos em 2001. Então, assim, claro, quando nós saímos do curso, já tinha todas as vezes que a gente passava de uma disciplina para outra, do bloco de jornal, do bloco de rádio, do bloco de fotografia, sempre havia uma atualização, né? Eu fui monitora do bloco de jornal com computadores, mas a minha turma, a gente não tinha computador na época. Então, aí montou toda a estrutura de laboratório com computadores e tal. Então, todas as vezes que a gente passava de uma turma para outra, aí chegavam equipamentos novos. Por isso que a gente fala que fomos a última turma analógica. Interessante isso. Então, aprendemos a fotografar com aquele negocinho escuro. Eu passei por esse laboratório. Eu também. E que era uma delícia aquilo ali, né? Você vê aquela mágica da fotografia se formando. Aí dá um certo saudosismo. Eu dizia que eu estudava em Hogwarts, porque e o professor Orlando Berti, ele era meu professor de fotografia e iluminação. Então, a gente ainda passou por essa questão aí do laboratório de fotografia, que você vai lá revelar, você pega, tá ali, cara, você tá vendo a foto é muito lindo aquilo dali, eu me apaixonei. É muito bacana. E eu acho que depois da minha turma, eu acho que acabou o laboratório, não sei se outras turmas tiveram. Acho que sim. Porque logo depois nós tivemos fotografia digital, então... já estava bem nos pertinho. Dias atuais. Eu sou velha. Né? O meu primeiro computador era enorme, aquele 49, nem me lembro mais, enfim. Eu sei que você não sabia nem ligar aquilo ali, né? Mas
foi na minha turma, eu já passei pela turma, eu me lembro de uma aula muito interessante que a professora Jaqueline Dourado deu, e aí ela deu um texto para eu ler, ela disse, olha, Ana, e era sobre os reality shows. Ela disse, olha, Ana, isso aí está sendo o maior sucesso lá na Europa, deve chegar no Brasil, por aqui também. E já era sobre reality shows. A gente tinha uma disciplina lá, novas tecnologias em comunicação. Então, assim, muitas das coisas que hoje estão aí, a gente teve, tipo, uma prévia, né? A gente viu nascer. Então, é bem bacana a gente acompanhar essa evolução, essa mudança. E é tudo muito rápido. Sim. Muito, muito rápido. Num piscar de olhos. Tem que estar muito aberta às mudanças. Exato. Tem que estar muito aberta. E isso vale, eu acho assim, que todas as profissões, né? Você tem sempre que estar se aperfeiçoando. E eu sou do jornalismo, né? Eu nunca fui de redação de jornal, mas sempre optei por a área de assessoria, de comunicação. Eu não me apresentei no início, eu não sei se há necessidade de apresentação agora, mas eu entrei na turma de 1997. Então, era mesmo, sabe, jornalismo bem mais rústico. Agora, e aí, no decorrer nessa carreira de mais de 20 anos de profissão, então, como eu disse, a gente passou por várias evoluções. E aí, em 2000, e aí eu já vou pular para agora, né, para 2019, que essa coisa das redes sociais. Teve as eleições de 2018, né, que foi o grande lance das redes sociais, e começaram os cursos para jornalistas sobre redes sociais. Por que eu estou dizendo isso? E por que eu estou falando dessa questão de cursos de redes sociais para jornalistas? Porque muita gente, eu estou falando em nível de Brasília, tá? Tinha muita gente lá que estava, né, nessa transição, porque os parlamentares exigiam isso. Queriam que você fosse jornalista, mas que também pudesse ser social media, que pudesse fazer vídeo, enfim. Você tinha que ter uma série de habilidades. Pronto. E era uma das discussões muito grandes que a gente tinha no curso, porque tinha aqueles jornalistas mais antigos, da minha época, que preocupado com o texto, preocupado com o conteúdo, com aquela matéria de profundidade, né, com aquela análise mais aprofundada de um determinado tema. Por outro lado, você tinha gente ali do seu lado que estava começando, que já estava nessa coisa automatizada, nessa coisa instantânea, do texto rápido, do texto curto. Então, assim, o professor ele foi muito habilidoso, o professor do curso, no sentido de juntar esses perfis, né, e a gente aprender um com os outros. Então, aí eu estou contando essa história por essa questão de você estar aberto, sabe? A gente tem uma carga de conhecimento muito grande, mas o conhecimento, ele é diário. Hoje eu sei uma coisa, amanhã ela já está diferente, certo? Então, eu tenho que reaprender de novo, eu tenho que me reeducar, né, sobre aqueles conceitos, aqueles preconceitos, né, que tem sobre algum tema, alguma coisa, alguma novidade. Isso faz parte do aperfeiçoamento profissional. A gente nunca para de aprender. Nunca para. E nunca acaba o que é aprender. A pessoa pode passar a vida inteira, vou me dedicar a estudar. O resto da vida. E ela nunca vai conseguir ler todos os livros, saber todos os assuntos. Exatamente. Assistir todos os filmes. É muita coisa. Tipo, às vezes você assiste um filme, aí anos depois você olha, eu nem lembro o que fala nesse filme. Ainda tem isso, ainda tem que revisar. É engraçado, eu tô falando isso. O meu irmão é jornalista também, e ele, claro, ele se formou antes de mim. Antes de fazer jornalismo, eu fiz veterinário, eu comecei o curso de veterinária. Mas eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. E meu irmão, me lembro muito bem disso, porque eu tinha meus 13 anos. Ele só me dava livros difíceis para ler. Né? Era... Ai, meu Deus do céu, agora eu não lembro. Bom, eu vou lembrar de um autor aqui, que é meu autor preferido, que é Milan Kundera. Né? Milan Kundera morreu no ano passado, é o autor de Risíveis Amores, certo? E meu irmão me deu Risíveis Amores para ler.
é um livro adulto. São contos, né? Eram vários contos, histórias, contos eróticos, né? Contos eróticos no sentido, né? Histórias, né? De relacionamentos confusos. Eu li esse livro aos 13 anos de idade. Eu nunca esqueci desse livro. Aos 26 anos, 13 anos depois, eu peguei o livro novamente para ler, para saber se eu tinha entendido. Certo? Porque o livro era muito difícil. Mila Kundera é uma leitura que ela é difícil. Ela não é fácil. E eu li aquele livro aos 13 anos de idade, fiquei com ele na cabeça, com as histórias, com os contos, né, os romances, as histórias mal contadas. E li de novo aos 26 anos de idade. E eu tinha entendido correto Que o bom. livro. Eu indico Mila Kundera para todo mundo ler, é um dos melhores autores. Assim, me arrependi de ter ido à Europa, de ter morado na Espanha, não ter ido a Praga, que é a cidade dele, porque eu li outros livros dele, e tem livros que ele fala, e todos os livros dele ele fala muito de Praga. E eu não viajei, não fui, não conheci. Poxa, Mas ainda dá. ainda dá tempo. Dá tempo. Exatamente. Eu ia perguntar se a visão tinha mudado, né? Mas ela disse que Pois entendeu. é. Então, Entendi. tá tudo certo. Porque a minha curiosidade era isso, que eu achei um livro muito adulto para mim, para 13 anos, né? Mas eu fiquei com aquilo ali na cabeça. Mas eu sempre gostei de leitura. Meu pai era uma pessoa do campo, do interior, mas ele gostava muito de ler. E ele disponibilizava uma das melhores cenas que eu tenho da minha casa, além dele com gatos, que é de onde eu herdei, é exatamente essa cena dos livros. Porque ele tinha uma biblioteca enorme. E aqueles livros de capa grossa, né? Letras douradas, e sobre vários temas, né? Além de Monteiro Lobato, né? Toda a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aqueles discos coloridos que você coloca para ouvir histórias. Então, assim, os irmãos Grimm, meu Deus, com aquele livrinho bem pequenininho que a gente lia. Então, eu tinha uma imaginação, assim, que eu às vezes penso assim, hoje adulta, eu digo, gente, eu vivi umas coisas na minha infância que eu fico me perguntando se eu vivi aquilo ali ou se foi coisa da minha imaginação. Sabe? Por isso que tem essa coisa da leitura, essa mágica da leitura. Que realmente precisa ser incentivada. Sim, é muito importante e necessário. Eu acho que eu fui uma criança feliz nesse ponto. Na casa do meu avô também, você falou aí de biblioteca, né? Na casa do meu avô também tinha tudo que a gente pudesse imaginar de livros. Então, eu acho que essa questão do incentivo à leitura, né? Ela vem também da infância e pode, sim, passar de pais para filhos, de avós, de gerações. É o exemplo, né? É aquilo que é a convivência, o cenário, o ambiente que você está. E aí, bom, meu pai me influenciou na leitura e me influenciou também pelo gosto, pela política. Né? Eu andava com meu pai nos ambientes políticos. Meu pai foi prefeito da minha cidade. Né? E foi prefeito numa época até... Um dia desse a gente estava fui escrever um texto, porque ele ia ser homenageado lá na minha cidade. E aí eu fui resgatar algumas histórias dele, encontrei algumas histórias dos jornais daqui. E, bom, ele foi prefeito exatamente, né? Porque ele foi prefeito, foi um mandato de 6 anos. Né? Não tinha, depois foi que mudou para 4 anos. Né? Então, eu tenho essa convivência com meu pai. Quando eu entrei no jornalismo, eu não queria trabalhar com política, porque cresci, a minha infância foi na política, né? Acompanhando meu pai em algumas coisas. E ele fazia questão de levar, de participar. Então, ele já inseriu nesse ambiente, até meio, né, nada a ver com criança, mas ele inseriu e aprendi muito com ele. Para mim, é um exemplo de política. Influenciou tanto no meu olhar sobre a política, como no meu olhar sobre os políticos, o trabalho do meu pai. Né? Então, começou daí, pronto. Então, foi um caminho natural até esse trabalho de assessoria política. E teve esse período, você ia meio... não gostava muito ou já tendia um pouco ali em observar o que acontecia em relação à política? E observava. Eu sempre fui observadora. E eu acho que isso aí, eu tenho certeza, que isso aí influenciou no modo como eu trabalho com a política.
né? Porque eu sempre gosto, eu digo sempre para quem trabalha com política, para assessores políticos, né? Essa coisa do acompanhar o político nos eventos. E aí é um olho, é um ouvido na fala, no discurso, e o olho nas expressões do público, do eleitor, porque dali você vai tirar um material bom. Ao contrário do que muita gente pensa, de você ter um discurso pronto, né, onde você, a partir do discurso, você produz uma matéria, isso eu estou falando em termos de assessoria, tá bom? Você produz uma matéria, é uma matéria simples, que vai para jornal, que teve uma visita ao município tal, não sei o quê. Mas não se prenda àquele texto ali, porque o discurso político ele vai muito além do que está naquele texto. Então, assim, você ouve o político, você ouve, você não precisa estar preocupada com ele falando, ficar olhando para ele falando, não, escuta o discurso, mas observa o entorno, observa as pessoas, as expressões, porque dali você vai ouvir uma coisa, talvez uma fala, um texto legal, e você vai sentir a recepção das pessoas. E aí você começa a fazer uma matéria, principalmente agora essa onda de redes sociais, né, de discurso, e você prepara um texto que alguém que estava ali, que ouviu aquele discurso, vai se sentir identificado. E aí sim você conversa com alguém, você fala para alguém, você não só reproduz um texto, um discurso político. Esse é o papel do discurso político, da mensagem política. Tá Ele bom? É estratégico, né? É estratégico. Claro, como eu estou dizendo, isso aqui vai da experiência, né? Vai de toda uma história, inclusive do relacionamento que você tem, do gostar. Eu acho que para trabalhar com política você precisa gostar, ou pelo menos se interessar para gostar do assunto. E para poder produzir algo que seja legal, sabe? Como estou dizendo, algo que converse com quem vai ler aquilo ali, com quem vai receber aquela mensagem. Porque discurso é mensagem. Discurso diz alguma coisa. Mas ele só vai servir se alguém reagiu a uma fala, a uma expressão, alguma coisa. É o mais importante. Eu acho que é o mais importante. E qual é a diferença da assessoria política para assessoria empresarial? Porque você atua nos dois. E eu acho que são caminhos bem diferentes. São bem diferentes, mas eu uso muito, talvez eu use mais da experiência empresarial na política do que o contrário, tá? Eu sempre lido com essa questão da assessoria, eu prefiro sempre chamar de comunicação institucional, de imagem institucional. Então, quando você trabalha a imagem de um órgão, de uma empresa, de um político, né, de um profissional liberal, então você pensa na mensagem que ele quer passar, a autoridade que aquela empresa tem sobre o ramo que ela atua, né, e a autoridade que o político tem dentro daquelas áreas que ele também atua. Então, você está cuidando de imagem. No geral, você cuida de imagem. Então, assim, eu acho que não são coisas tão distantes quanto parecem. Quando eu fui para todos os meus trabalhos, eu sempre, desde que eu entrei no curso de jornalismo, eu me interessei pela área de comunicação empresarial, comunicação institucional, por imagem, certo? E fiz meus trabalhos, o meu TCC foi exatamente sobre o papel do jornalista nas empresas, que já ia além da assessoria de imprensa, então eu já estava pensando nesse lado da imagem, né? Não era só a divulgação, não era só estar na mídia, não era só o relacionamento com a imprensa. E fiz um trabalho exatamente sobre isso. E aí fiz as outras especializações. E aí o mestrado foi bem interessante porque eu fui para a Espanha e o curso que eu fui fazer, que é Comunicação com Fins Sociais, Estratégias e Campanha, era mais voltado para publicidade. Se a gente for fazer um comparativo aqui, vai falar na publicidade social, né? Publicidade no terceiro setor. E eu queria trabalhar comunicação política. Eu era a única aluna de um curso de 30 alunos, que falava sobre política na disciplina, no curso.
né? Na época, o meu curso foi, acho que era a quarta turma do curso de comunicação com fins sociais da Espanha. E eu defendi com unhas e dentes, porque eu estava aliando exatamente essa questão do discurso, da finalidade social do discurso, né? Que ele vale para político e vale também para a mensagem que a empresa passa, né? Para a imagem que a empresa quer construir para além dos muros, tá? Mas a imagem dentro, a imagem interna. Então, e aí defendi. Tanto é que, na época, eu cheguei lá na Espanha, foi bem no período da crise econômica que o país vivia. E eu aproveitei, eu estava tendo eleições presidenciais também, né? E eu aproveitei e fiz uma análise sobre como a crise econômica influenciou no discurso para outras áreas, saúde, educação, né, segurança, dos dois principais candidatos. E aí eu analisei os 15 últimos dias de campanha, porque lá, pelo menos na época, na Espanha, eram 15 dias oficiais de campanha. Então, eu peguei todo o noticiário e analisei 2 jornais, né? Como eles, os discursos dele, né? As matérias, como eles estavam relacionando essa questão da crise com a questão social do país. E deu certo, e consegui juntar as duas coisas, e foi um trabalho bem legal. Tá lá na biblioteca da universidade. Já pensei em transformar em livro, mas aí, enfim, acabei não fazendo, mas é um trabalho que foi bem bacana fazer. Por isso, assim, voltando lá à tua pergunta, eu acho que não tem muita distância. Eu acho que quando você trabalha a imagem institucional, e é aí onde eu estou dizendo, o foco é a imagem, não é a assessoria, a divulgação somente. Não é estar na mídia somente, né? Mas é como você está. E esse como estar, ele tem uma série de fatores, de ações que precisam ser trabalhadas. E você trabalha essa coisa na empresa, você trabalha o público interno, você trabalha, né, os colaboradores, né? Você trabalha a relação da empresa com o local onde ela está situada. E com política do mesmo jeito. Você também trabalha dentro dos gabinetes, você também trabalha a relação dele com os vários públicos, com a imprensa, mas também com as bases dele. Eu trabalhei muito tempo com política e tinha gente que mandava mensagem, eu sabia quem era, porque eu andava também, então eu falava, fulano de tal, respondia, chamava pelo nome, perguntava sobre a família, então mas isso é, claro, tem um tempo, né, de carreira, de trabalho, de convivência com a pessoa, com o seu assessorado, isso aí tudo conta. Com certeza. Mas tudo é imagem. Como foi recebido lá na Espanha o teu trabalho, que você falou que foi o primeiro lá sobre política dentro da turma, né? Então, como foi recebido pelos orientadores, pelo pessoal lá da banca? Como eu disse, eu tive que batalhar para convencer. Mas o bom é que eu era a mulher da política na turma, né? E eu tive professores que se interessaram, outros não, né? Mas tive a sorte de pegar uma professora que foi fantástica para mim. Ela não era lá da própria universidade, ela era professora visitante. E ela abraçou, assim, de um jeito que foi fantástico para mim. E o bom, assim, porque quando eles entenderam, e eu aproveitei também o período das eleições presidenciais, e o próprio momento, né, do país, que estava em crise. Estava uma crise tudo, uma crise de imagem do país. Eu morei numa cidadezinha que eu fui morar, Segóvia, que era uma cidadezinha linda, de 57 mil habitantes, eu acho. Mas você conhecia a cidade toda andando. Eu ia para a universidade andando, né, os passeios, bonitinha a cidade. E a cidade era patrimônio da Unesco. E nessa questão do meu trabalho, eu estagiei na prefeitura da cidade. Fiz um estágio de 6 meses lá. E o meu trabalho foi exatamente fazer um projeto para reorganizar a comunidade cigana na cidade. Fazer um projeto para, na verdade, eles precisavam fazer um trabalho
aceitação, tanto dos ciganos quanto da comunidade para eles, porque os ciganos eram tidos lá como pessoas, eles tinham uma cultura própria, eles não estavam situados, então eram vistos como a margem da sociedade, bandidos, né, que se aproximavam, algo quase como, né, você vê a pessoa lendo as mãos, tá? Como a cidade era turística, então isso acabava contribuindo para afastar os turistas da cidade, porque se incomodavam, porque tinham medo, né? Achavam estranho aquilo. E a prefeitura tinha um projeto, né, para exatamente mudar, para tentar conscientizar e para tentar inserir essa comunidade cigana na cidade. Mas para isso, claro, precisava de um trabalho de conscientização, tanto da sociedade como do cigano. Da sociedade para aceitar, para tentar, né, entender a cultura, e dos ciganos para se inserir. E aí, convivi lá, participei de comunidades onde só tinham ciganos, conversei com crianças ciganas e fiz o projeto todo, né, para a prefeitura. Fiz o projeto, apresentei, deixei lá. E eles, eu não sei se chegaram a implementar, mas depois, quando já aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu recebi eles me encontraram, assim, não sei nem como é que eles me encontraram, mas eu sei que eu recebi de outro aluno do Brasil, tinha ido, recebi agradecimento deles por ter feito esse trabalho. Então, assim, tudo é política. Então, deu certo. Deu certo. Então, acabou, eles se interessam. Isso aí foi uma professora minha que indicou, né? Isso foi uma professora minha, ela acreditou no trabalho, no potencial, porque ela viu essa questão social dentro da política, que era importante, né? Porque se trabalhava muito campanhas publicitárias mesmo. Mas o meu não, o meu era algo mais subjetivo, era discurso, era posicionamento, né? Era relacionamento. Então, o meu trabalho nesse sentido foi bem interessante, porque também abriu uma porta para trabalhar a comunicação política. E depois disso, vários eventos vieram na área de responsabilidade social, comunicação política, né? De discurso, tudo isso. Eu estava analisando um pouquinho o seu perfil, a gente acaba observando um pouco. E eu vi que você é uma pessoa muito dinâmica e que teve essa experiência em fazer o mestrado fora. E essa história dos ciganos também tem muito isso de vivenciar a cultura do outro e ter que conhecer aquela cultura, porque um trabalho desse não é fácil de fazer. Morou em Brasília também. Foi quanto tempo em Brasília? Brasília foram 4 anos. Né? Um tempinho. Foi um tempinho. Aí uma pergunta aleatória. Qual o seu signo? Áries. Áries com ascendente em Capricórnio, então eu jurava que teria alguma coisa em Sagitário aí. Não. Porque quando Se eu identificou com alguma coisa. Não, é porque eu percebi que ela é muito aberta a conhecer novas culturas e desapegada, como ela falou, ela tinha dito antes. Então, ela deve ter alguma coisa de Sagitário. Não. Eu acho que tem mais Capricórnio porque eu sou muito focada em trabalho, né? Então, eu sempre fui muito... Quando eu vi, todo mundo diz, eu não entendo muito de signo, mas diz que esse lado focado em trabalho vem do Capricórnio. Então, uma questão muito dinâmica também. Mas eu sempre fui muito inquieta, sempre fui. Tanto a gente estava conversando aqui antes, então assim, eu não estou satisfeita no lugar, eu não fico esperando as coisas acontecerem, não. Eu vou lá e aconteço. Totalmente aberta à mudança. Não é uma pessoa acomodada que tá, eu tenho medo de sair de onde eu tô e eu vou aceitar. Não, essa coisa mesmo da Espanha foi um negócio que chegou assim numa hora muito legal para mim, porque eu tinha saído de uma campanha que não tinha sido vitoriosa, né? E aí eu vi esse anúncio dessa bolsa de estudos no jornal. Eu e minha irmã. A minha irmã se interessou mais do que eu, né? Até porque eu vi, eu achava, isso aqui dá pra ti, porque tu não tenta. Ela foi lá, tentou e tal. Só que ela viu e ela pegou e disse, olha, Cristina, tem também, por que tu não tenta? Uma semana antes eu peguei e olhei, realmente tinha área, né? Me interessei e resolvi me inscrever. Nós duas
fomos aprovados. Sim, aí teve todo aquele processo, né? Depois que se inscreve, aí é uma série de coisas. Assim, cheio de burocracia. De burocracia. E nós duas fomos aceitas. Só que ela tinha passado num concurso, ela não foi. Resolvi esperar ser chamada. E eu fui com a cara e a coragem, com um livrinho de espanhol, com a capa toda branca, porque eu não queria dar a entender para ninguém que eu não sabia falar. Então, eu passei uma semana sentando lá nos bancos das praças, lá ouvindo as pessoas falarem e ouvindo. Ixi, levei logo um baita de um golpe, assim, de chegada. E o pior é que eles falam rápido, né? Porque você, às vezes, não entende o que estão falando. Você acha que eles achavam que a gente falava rápido. Normalmente, a gente ouve outra língua e, às vezes, a gente entende alguma coisa, por exemplo, num filme ou numa música. Mas, pessoalmente falando, é horrível. Todo mundo fala portunhol e acha que é especialista. E nasci sabendo espanhol. Eu queria saber, lá eles falam também em gíria? Tem gírias? Tem muitas gírias, demais. Porque a pessoa vai sem saber gíria Se você não tiver cuidado, porque, assim, no dia a dia você consegue aprender a língua, legal. Mas é um risco, porque você aprende muita gíria, né? E aí, a Espanha é um país muito interessante. E a gente, como nós fomos para lá, eu sempre falo a gente porque, na época, era Brasil, Ásia, tinha outros países da Colômbia, tinha outros alunos da Colômbia, enfim. Porque foi uma bolsa de estudos, e aí eram selecionados 30 alunos de vários países. No Brasil, eu sei bem de mim aqui, e teve 2 amigas, colegas minhas de Recife, que foram também. Colegas que eu chamo agora porque a gente se conheceu lá. Enfim, e aí a gente, né, aprendia, né? No dia a dia, mas o país, o estado, oferecia cursos de espanhol para estrangeiros. Eu e uma amiga minha resolvemos entrar na escola, certo? Porque era gratuito, você enriquecia o vocabulário, e teve uma amiga nossa que não se interessou. Ela só falava mais gírias. A gente enriqueceu, porque nós ficamos o curso todo. Era um curso, não era um curso que você fazia e você terminava, não, você permanecia nas aulas lá. E sem falar na oportunidade de conhecer pessoas de outros países, que tinha gente lá todo estrangeiro de todo canto, então todo mundo falando uma língua diferente, mas todo mundo se comunicava numa só, que era o espanhol. Eu ganhei um concurso de poesia lá na Espanha, porque foi encerramento da aula, eu fiz uma poesia em espanhol lá. Ganhei um concurso. E é isso, então, assim, se você não tiver cuidado, ter essa facilidade, porque você aprende ouvindo, mas você aprende muita gíria. Então, foi uma coisa que foi muito boa, foi isso, porque o vocabulário meu ficou muito mais enriquecido, né? Eu já fiz testes aqui de proficiência e continuo me correspondendo com pessoas lá para não perder. Então, isso ajudou bastante. Você falou que tomou um golpe no início. Como foi isso? Isso é uma história que eu só contei quando eu já estava voltando para cá, né? Porque quando eu cheguei lá, o que acontece? Como eu estou dizendo, eu não sabia a língua, né? E assim, você vai toda organizada, né? Sobre como deve se comportar, sobre onde pegar informações, né? Tudo direitinho. Só que quando chega lá, que você está naquele lugar diferente, com pessoas que você não entende muito bem, a não ser que você sabe mais devagar, fala e tal. Então, você fica perdida. E eu me lembro que eu cheguei lá, eu cheguei umas 11 horas da manhã. E eu tinha que ir, eu cheguei em Madrid, mas a minha cidade era outra, Valladolid, que era de metrô, era 30 minutos. Você pagava metrô, na época, 7 euros. Não, 3 euros. De ônibus, era 1 hora, você pagava 7 euros. E dentro do próprio aeroporto, você tinha como se locomover direto para a cidade. E eu andei neste aeroporto e eu perguntei, eu não conseguia encontrar o metrô, eu não conseguia me localizar. E com a malha fiquei dando tempo ao tempo. Até que eu vi que realmente já não dava mais para eu continuar ali, porque eu não estava conseguindo me comunicar. Aí veio um táxi, não foi nem golpe, né? Não foi golpe, não. Vi um táxi, eu digo, vou de táxi.
vou de táxi para Valladolid. Saí de Madrid para Valladolid de táxi. Tava na crise, filha. Olha, eu tenho certeza que eu ajudei aquele trabalhador. Eu caí do céu. Porque eu paguei nessa época. Ele ainda fez para mim por 250 euros. Que é uma fortuna. Era uma fortuna. Eu paguei 250 euros assim de cara. Quando eu cheguei. Acabei de chegar, já me lasquei. Tipo isso. Não contei essa história quando eu já estava voltando, que eu já estava rindo de mim mesmo. Isso, sabe assim, eu já estava de boa, não estava me sentindo, meu Deus, pode. Comparado a 3, a 10. Pois é. Aí eu pensei, eu disse, não, mas eu ajudei um trabalhador, tenho certeza. Esse homem ficou muito feliz com a minha chegada. Com certeza. E deu para eu apreciar a vista, eu ficava só olhando. Foi a mais linda do mundo para ele. Super. Vai ver, ele pensou isso, ela quer apreciar, ela quer conhecer. Não, e para tudo isso, tu pensa, eu não passei cara de Tem que estava fingir desesperada, costume. não. Exatamente, tem que fingir costume. Nada, não. Fiquei com cara de que estava desesperada, não. Cheguei lá. Mas aproveitou toda aquela experiência de visitar vários países vizinhos? Sim, Você? sim, de ver aquelas paisagens que a gente vê nos livros de história, sabe? Depois aí se situa, olha só, olha isso aqui. Mas é muito legal. Muito bom. Muito Era bom uma mesmo. experiência que você nem sonhava, né? Não, realmente não. Nunca pensei, até porque eu achava que ainda era, eu estava trabalhando, não pensava em fazer um mestrado logo. Esse mestrado caiu do céu, literalmente, assim, foi um presente, foi uma oportunidade tanto para mim. Realmente eu me impressiono até hoje. Porque foi uma experiência de vida. Eu morei com 4 outros estudantes que eram de outros países. Tinha 2 meninas que eram de lá, mas eram de regiões diferentes. Então, a Espanha são 4 idiomas. Né? A gente diz assim, eu morava na região de Castilha e León, né? Que é onde o castelhano mais bem falado, né? O espanhol mais bem falado. Mas tinha outra que já era de Sevilha, falava ainda mais rápido. Ainda tem né? isso, né? Tinha outro rapaz lá que era de Honduras, era o único homem que tinha. A gente chamava ele de homem invisível, porque a gente não sabia quando ele estava dentro de casa. Né? Ele era um menino, ele era novinho e tal. Era de Honduras ele. E a gente se deu muito bem. Se deu muito bem. Uma das coisas assim que eu, de foras também, que eu dei lá. Essas coisas culturais, né? Sacolas no supermercado. Eu fui ao supermercado e aí, quando eu cheguei lá, todo mundo com um carrinho de compras. E eu tendo que pagar por a sacola. Eu fiquei morrendo de vergonha. Porque só eu estava comprando sacola, só eu estava poluindo o meu ambiente. Brasil. Brasileiro. É assim mesmo. Eu compro eu ia dizer Às a vezes marca a gente já. às vezes a gente passa vergonha em outros lugares, porque, né? Então. É a questão do costume. É. Mas a minha mãe leva sacola para o eu levo minha supermercado. sacolinha Hoje, também. ontem mesmo a gente foi para o supermercado, quando ela chega do supermercado, ela já sai de dentro do carro com todas as sacolas que ela precisa. Olha Tem aí. uns que você Já paga, vai né? levando. Tem outros que ainda oferecem lá. Eu vou lá na gratuito aí. caixa. Tem uma caixa, eu vou botar na caixa. Porque eu não vou lembrar de levar sacola, minha gente. Eu não sou Não, dessas. isso é essa questão cultural, essas diferenças, né, culturais. Olha, isso era 2011, então isso me chamou muita atenção de cara, né? Então, lá a gente dividia um apartamento, então tinha essa coisa toda, a gente separava o lixo, tinha lá nas portas de cada condomínio, tinha os locais para recolher. Eu estava esse final de semana limpando, fazendo uma geral em casa, e aí separei um monte de remédios vencidos. E eu fiquei, onde é que eu vou jogar isso? Levo pra onde? Tá lá guardado. Eu vou numa farmácia e perguntar se eles recebem. Uhum. Né? Mas Algumas têm. mas você fica com aquela coisa assim. Pensei, vou jogar no lixo. Mas eu pensei, não, tem algum animal que vai pegar. Vai que tem alguma pessoa que... Não sei. E vai misturar tudo. Aí não pode, tem gente que diz, vou jogar no vaso sanitário. Não pode. Não pode, exatamente. Tem Então, assim, muita... são coisinhas, são lições que você aprende.
e que você carrega, assim, carrega consigo. Essa foi uma delas. Aqui, quem faz coleta seletiva é um caminho mais longo, porque você tem que entrar em contato com a pessoa que recebe aquele tipo de material, aí você vai separando em casa. Não é tão fácil, né? Aí isso às vezes dificulta a pessoa querer fazer. Porque às vezes a pessoa também junta. Eu vou juntar umas latas. Quando pensa que não, tá lá cheio de lata. A pessoa já virou um acumulador. Não, E ela não tem coragem de chamar a pessoa que vai pegar a lata. E ela não vai lá no lixo para colocar a lata. E a lata vai ficando. Porque você vai juntar a lata. Mulher, você não sabe, eu acho assim... Vai juntar o óleo. Você não sabe os locais que recebe, né? Para fazer esse tipo de doação. Né? Tem empresas que tem muitas. Tem coleta, que fazem isso para reciclar, para vender, né? Mas é um negócio assim, um dia desse eu estava mesmo procurando informações onde poderia. Livros, né? Que você não quer e nem serve mais, então pode ser doado para transformar, para reciclar. Mas eu acho que falta mais esse tipo de trabalho e de divulgação sobre esses locais, sobre essas instituições que recebem, né? Porque seria uma forma de estimular as pessoas. Aqui nós já temos lugares que recebem lixo eletrônico, né? É outra coisa. Sim. Aí tem um monte de assim, guardado ali, algumas coisas, esse negócio dessa geral, então você separa ali para você ver onde entregar. Aí tem muito. Lixo eletrônico. Lixo eletrônico, óleo, já tem o de papel óleo, e livros, que tem, né, na Associação dos Cegos, que eles recebem também. materiais orgânicos. Já tem os lugares. O problema das pessoas é conscientização mesmo. É muito e coragem. É muito prático você pegar, juntar qualquer coisa e jogar no só lugar e pronto. Tem gente que nem separa, né, ali no lixo, né? Nem separa para colocar ali. Tem que ter muita consciência, realmente. Botar a mãozinha na consciência. É por isso que a gente tem que acreditar nessa política de conscientização, né, que as pessoas têm que ter. Porque se em outros países funciona, por que não pode funcionar aqui? Porque tem que ficar batendo nessa tecla. É aquilo de você ver e pensar, um dia chega. Um dia vai chegar aqui. E começar pelas crianças. Começar pelas crianças. E aprende, a gente vê exemplos das crianças. Minha sobrinha um dia estava falando, ela estava doida, doida por um bichinho de estimação, né? Não sei o que mais lá e tal. Não sei o que foi que tocou lá, minha irmã tocou o negócio de comprar. Ela, não, mamãe, não é para comprar, é para adotar. Olha aí. Inclusive, ela já via na escola, já. Pois é muito interessante. E tem muita coisa que é questão de política também. Principalmente. Tem países aí afora que eles impõem regras e multas e obrigações que é necessário, por mais que seja populista, né? Porque não agrada muito a população em geral, mas tem que impor aquilo para realmente colocar em prática. Isso aí é verdade mesmo. Mas eu acho que vai muito mesmo mais da conscientização. Sim. Veja só essa questão, e aí vamos entrar num outro debate que não é exatamente sobre essa questão de lixo, né, de adoção, mas é dentro dessa questão de política, de conscientização. A questão própria de combate às fake news, né? Assim, dá para combater a notícia falsa, a mentira, isso aí não se combate não, porque isso aí vem, gente, é da história. Mas o que precisa trabalhar? A conscientização. Eu sou responsável pelo que eu escrevo, eu sou responsável pelo que eu publico, eu sou responsável pelo que eu falo, sabe? Então, assim, se eu não tiver essa consciência de o que eu vou escrever, o que eu vou passar à frente, é assim que se combate. Se combate a desinformação, né? A desinformação é possível se combater, porque você tem meios de checar, né? Você tem como ir atrás para saber se uma notícia é falsa, e outra coisa, ainda tem essa confusão, porque não é só notícia falsa, se confunde com opinião. É a minha, o quanto eu quero que a minha opinião seja maior que a sua, né? O quanto eu quero que eu convencer que a minha opinião é que é a certa e a sua é que é errada. Né? Então, é um debate longo, é um debate que vai além dessa coisa de simplesmente chamar notícias falsas de mentira, não é só isso.
né? É um debate muito maior e passa por essa conscientização política. Exatamente. Porque tem que ter muita consciência de você pegar uma coisa que vai encaminhar ali para alguém e pensar, será que isso é verdade? Já pensou nisso quantas vezes? Já pensei. Sempre, né? Que abre uma coisa assim. E o pior é porque, assim, tem algumas coisas que você vê e parecem muito absurdas. Então, você realmente vai pesquisar e ver se é ou não. O pior é quando elas não são tão absurdas. São óbvias. Que você se questiona assim, ou nem se questiona, tipo, será que é mentira? Não, você só manda. E aí depois você descobre que era fake. Que vergonha. Que vergonha. Compartilhei fake news. Não, Agora eu me lembrei de um episódio aqui, esse negócio de que vergonha, engraçado. E aí vamos voltar um pouco lá no passado, quando eu estava fazendo o meu TCC, né? E aí é vergonha por causa dessa questão de vírus, né? Você fica... Vírus é que nem piolho, né? Você fica com vergonha de dizer que tem piolho. E eu me lembro quando eu fiz o meu trabalho, eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso, e tinha um professor do São Paulo, como o tema era da área dele, eu acabei me comunicando com ele e tal, para ele dar uma olhada. E ele, muito gentil, sempre olhou. Menina, mas quando eu mandei a primeira vez o meu trabalho por e-mail, ele retornou, dizendo que não abriu porque tinha vírus. Eu fiquei morrendo de vergonha, parecia que eu estava passando piolho para o professor. Meu Deus. Sabe, professor, pelo amor de Deus, desculpa. Aí foi que fiz, mandei novamente, enfim, ele conseguiu ler. Mas, assim, contei esse episódio aqui porque essas coisinhas a gente tem que sentir vergonha mesmo. Sabe? Se você não sentir vergonha de algo que você faz que é ruim, que você não se toca que aquilo ali é prejudicial, né? Eu estou falando de uma coisa simples. Mas você passar um e-mail e a pessoa abrir e dar um problema no computador do outro por causa de vírus era um absurdo. É verdade. Na época. Sim. Então eu fiquei morrendo de vergonha. Nunca esqueci desse episódio. Toda vez que eu vou mandar algum material, eu tenho cuidado de verificar se realmente se não tem nenhum problema. É interessante, falou disso aí, eu acabei lembrando de outra coisa. Que no Instagram tem muito vídeo de utilidade pública. Aquela coisa que a pessoa acha que faz certo em casa, deu certo e ela vai passar para outra pessoa, né? Vai dizer, que dia foi, com quantos anos você descobriu, né? Tem esses vídeos, né? E aí eu tinha alguns que eu achava bem interessantes e acaba passando para outra pessoa ver. Só que agora, antes de encaminhar, eu vou olhar os comentários. Porque lá nos comentários tá dizendo, nada a ver, tá louco, tá só precisando de like. E eu já fiz esse teste, não dá certo, não sei o quê. Então, bem ali, já parou. A inutilidade. Eu já não tô encaminhando para outra pessoa. Tem um monte de... Então, assim, tem que abrir, tem que ver, os comentários. Eu adoro ler comentários, né? Eu também, né? Aí, sei lá que quanto eu também adoro comentários. E aí... É ali que a gente descobre muita coisa também. Esses tutoriais, né? Aí, depois que eu vejo também os comentários, tem um que não dá certo, não, nem perco mais tempo. Não, também não. É que nem receita de algum prato. A pessoa bota lá a receita, faz isso. Aí nos comentários, ficou horrível. Como é que bota esse tanto de não sei o quê? Eu coloquei tal coisa e ficou melhor. Você falou um negócio assim que eu achei bem legal. Eu recebi, eu até guardei isso. Essa coisa da produção de conteúdo nas redes sociais, né? E eu não vou dar detalhes, porque primeiro é cheio de detalhes o material, mas o que era? Foi um material que viralizou, né? Porque era uma receita, e era uma receita exatamente para as mulheres nesse período menstrual, né? Essa coisa de cólica, não sei o que mais, era uma receita caseira. E viralizou. Certo? E o produto principal era feijão. Não sei se vocês viram isso, depois eu mostro para vocês. Mas é a lição que se passa por meio desse conteúdo. E viralizou e tudo mais.
Mas aí, no meio dessas mensagens, algumas elogiando, algumas, né, pedindo mais informações, tinha muitas mensagens também, perguntando coisa do tipo, mas eu não como feijão, eu não gosto de feijão. Posso substituir por outra coisa? E começou essa polêmica, certo? Que gerou um problema. E aí, o que se tirou disso aí? É como as pessoas se relacionam com essa produção de conteúdo. A questão da identidade, né? Se não serve para mim, então não me interessa. E aí você começa a questionar a validade do conteúdo, tá? Não diminui, o valor daquele ensinamento, ele não se perde. Só que as pessoas começam a ver coisa do tipo, dessa coisa da identidade. Se eu não posso comer feijão, então não serve para mim, então eu não vou dar atenção. Tá? É só contando esse exemplo aqui por conta como as pessoas se relacionam com o conteúdo que está nas redes sociais. Sim. E não adianta. E a gente dá muita atenção ao que está nas redes sociais. Não, e tem que ter cuidado para você não se tornar uma pessoa egoísta, egocêntrica, né? De achar que o que é produzido tem que ter a ver, tem que haver com você, né? E nem tudo tem a ver. Sim. Nem tudo é sobre você. Eu ia dizer isso aí mesmo, que até aí tudo bem você dizer, eu não gosto de feijão, isso não é pra mim. Ok. Agora, o pior é, eu não gosto de feijão, isso não presta. Exatamente. Isso não serve pra ninguém. Essa receita é horrível pra todo mundo. Uhum. Não, aí onde tá essa prepotência, essa arrogância. Exatamente. É muito chato. Tudo é sobre mim, né? E Sim, não é. tem que servir pra mim, se não serve... Se não serve pra mim, não serve serve pra ninguém. ninguém. Mas é essa coisa do relacionamento mesmo com o que está sendo produzido, com os conteúdos que se produzem. E na política? O que você ia trazer? Não, Antes de entrar na política. É porque a Vitória já andou mostrando ali o tempo. E a gente não falou ainda dos gatos, não do falou rock. do rock. Da personalidade, né? Tudo isso aqui, Cristina. Tá, mas aí ela ia fazer uma pergunta. Não, mas... Tudo isso aqui é por causa de, olha, gato tem a ver com política. Não adianta, gato é o animal mais político que existe, sabe? Meus gatos fiscalizam. Rock tem muito a ver, porque eu produzo conteúdo, ouvindo música, rock em alto volume, produzo freneticamente. Que massa. Tem Tá, muito desse rock jeito. político também. Tem. Então, são coisas assim que eu acho que essas coisas me definem. Eu acho que estão tudo, como é que a gente chama, meu Deus do céu? É punk, né? Política, rock, gato, é coisa de gente normal, não. Tem muito rock que traz a letra super explícita de uma ideologia e a pessoa que não é favorável àquela ideologia gosta da música, mas nunca presta atenção. Aí Gosta depois do o membro se posiciona de alguma forma e a pessoa, como assim? Que absurdo! Mas tem bandas que são Vou deixar de gostar. Exatamente. Tem gente que faz tem isso mesmo, mistura as coisas. Tem que separar. Mistura, tem que separar mesmo. De novo a história, nem tudo é sobre você. Sim. Sabe, eu acho que se resume isso. Mas o que você queria saber de gatos? Sim, tenho 4 gatos. Nomes. Minhas paixões é a Daisy, a Cherry, o Leopoldo e o Floriano. O Leopoldo e o Floriano são 2 ceguinhos que me ensinaram muito, que eu já gosto, já acho interessante gato para observar, né? Para te ensinar a se relacionar consigo mesmo e com as pessoas em volta, com o mundo. E o Floriano e o Leopoldo são ainda mais porque eles são cegos. Eu tive o maior medo de pegar, porque eu fiquei assim, o que eu vou fazer com 2 gatinhos cegos? Como eu vou lidar? Porque eles vão se machucar. Mas eles já eram adultos? Não, eram filhotes. Já pegou eles Já cegos. peguei filhotes, topei com eles nas ruas. Gente. Aí, então assim, mas me deu um pavor, né, de como é que eu vou lidar com esses animais. Porque o meu receio era da fragilidade deles, de achar que eles iam se machucar, de que eles não iam subir, eles iam cair, enfim.
Mas eu peguei, porque eu não ia deixar ali, se eu deixar aqui, eu vou morrer. Se eu não pegar, ninguém vai. E levei sabendo, isso aqui vai ser meu para sempre, porque as pessoas não vão querer adotar. E levei ao veterinário. Foi uma das melhores conversas que eu tive aqui, foi com um especialista em felinos. E ele disse simplesmente, e eu relatei para ele essa história toda. Ele disse, Ana, eles são gatos. Eles sabem que são gatos, eles não sabem que são cegos, não. Então, eles vão viver normalmente. Deixa eles viverem normalmente. E realmente, meu Deus, que a forte coisa isso. que a coisa que mais eu tinha cuidado, e aí eu comecei a perceber, porque por o fato deles serem cegos, claro, os outros sentidos, né, se desenvolviam muito mais, o cheiro, né, a audição. E eu percebia que todas as vezes que eu mudava um sapato, eles estranhavam o salto, né, o caminhar. Então, se eu comprava um sapato novo, eu ensaiava. As pessoas chegavam na casa e diziam, falem com meus gatos, oi Leopoldo, oi Floriano. Todo mundo lá em casa tem que chegar cumprimentando. Mas é isso, para pegar e situá-los, né, com a voz das pessoas, né. Estão lá, são a coisa mais linda do mundo, os mais danados de todos. Então, de 10-0 na Daisy e na Cherry, já me salvaram de, assim, eu moro perto de uma pracinha e a gente chegou a entrar morcego lá em casa. Quando eu vi, eles estavam lá com o morcego preso. Gatos cegos, os roqueiros. Roqueiros. Ixi, são todos ouvir música de rock mesmo. Pois então. E dançam ainda comigo. Ela posta vídeo no Instagram cortando a unha do gato. Eu acho sensacional, porque uma pessoa conseguir fazer qualquer coisa com um gato. Eu tenho medo de gato. Tem. Eu tenho pavor de gato. Oh, minha gente. Eu tenho medo. medo. Tá perdendo. Porque assim, não é assim, não gosto de gato. Eu tenho medo de mesmo, gato. Né? É diferente, medo de nojo, né? Eu fico assim, meu Deus, não vem não, porque eu já fui atacada uma vez. A mamãe acha que... A minha mãe me disse que esse trauma não existe. Ela disse que acha que é coisa da minha cabeça. Mas eu me lembro de um gato que arranhou o meu dedo. Foi num restaurante. E eu fui mexer com ele, né? Fui atacada. Então ela acha que é mentira, que é coisa da minha imaginação. Mas eu tenho essa cena na minha cabeça muito forte. E aí foi por isso que eu fiquei com medo de gato. Mas nada que não se possa resolver. Só você se dá a oportunidade. Tem não, mas eu acho que são mas carinhosos eles sentem que a pessoa tem medo. Gato é um animal muito... É nesse sentido aí que o gato, no dia que se aproximar de ti, te adotar, aí tu vai perder esse medo. Só se for. Estou em choque. Meu Deus, tá chegando... É mesmo. Sim. Mulher, tu tem certeza disso? Tu não acelerou isso aí, não? Como assim? Eu peguei em 30. Viu? Foi, né? Foi rápido. E nós nem falamos tudo. Não! Brincadeira. Não, e não foi mesmo. A gente sempre reclama porque 1 hora passa rápido. Estou chocada. É verdade. E agora? Cara Mas foi legal, gente. Adorei o papo. É porque no finalzinho a gente sempre diz pra pessoa se divulgar, dar o arroba, mas aí eu não sei se o seu arroba é público. O meu é público. Pronto. O do Instagram é público. Público do Instagram. Cris Guedes, com 2 Ds e com 2 S ao final. Certo? Eu tô no Instagram, tô no LinkedIn, que é o ACM Guedes, que eu coloco mais no LinkedIn, mais questões mesmo de algumas análises, né, nessa área, principalmente institucional mesmo, de empresarial, na verdade. Então, são essas 2 redes que eu estou mais, né, o Instagram, @CrisGuedes, com 2 Ds e com 2 S no final, e o LinkedIn, ACM Guedes. Perfeito. Obrigada, Ana Cristina, por participar do Papo Feminino. Foi muito divertido, passou muito rápido. Foi um prazer tê-la aqui trazendo tantos conhecimentos. Eu que agradeço. Obrigada. Eu tentei ser o mais divertido possível, porque eu acho que tem... falar de trabalho, de comunicação política, falar de profissões é tão sério, né? E eu acho que vale um pouco a experiência, né? De tornar isso mais leve, né? E saber que
Trabalho é vivência, é experiência, né? Ir pro batente mesmo, ir para a estrada, que é lá que você vai crescer e vai se desenvolver e vai se aperfeiçoar e vai fazer o melhor trabalho do mundo. Perfeito. Eu adorei. Ficamos com muitas pontas ainda. Ficou ainda um monte de coisa pra gente conversar. Depois a gente vai fazer a parte 2. Eu quero agradecer especialmente porque a Ana Cristina Guedes é uma das pessoas que incentivou para o podcast existir, né? Ela estava ali quando eu estava no projeto e ela disse que ia dar certo, que era para eu continuar e que ia dar certo. E deu certo. Certíssimo. E vida longa ao Papo Feminino. Amém. Né? Vi tudo isso aí, essa nova logomarca, antes de ser criada. Ela viu tudo. E ficou bacana, ficou muito legal. Ficou bom. Obrigada, parabéns. Super de forma exclusiva. É isso, gente. Siga a Ana Cristina, uma pessoa maravilhosa que participou aqui com a gente. Agradecemos você que nos acompanhou até o final também. Papo Feminino tem produção, roteiro e apresentação de Nathalie Araújo, Miriam Oliveira. Nosso editor técnico em áudio e vídeo, Madioli Moreira, que está aqui já pronto para desligar a câmera. E tem a Vitória Ribeiro, auxiliar de produção, aqui fazendo imagens maravilhosas de bastidores. Você pode curtir, compartilhar o episódio tanto no Spotify quanto no YouTube. Disponível toda quarta-feira para você acompanhar. E é isso. E se inscreve no canal, dá o like, compartilha, comenta, engaja. Eu nunca te pedi nada. Porque agora nós vamos comer um lanchinho. Vamos. Da Manu Confeitaria, tá bom? Manu Confeitaria deixando os nossos papos muito mais deliciosos. E você de Teresina que quer encomendar um seu kit festa, tá aí com vontade de comer um lanchinho, vai lá em @manuconfeitaria. Tem na bio a descrição, o link e você pode fazer o seu pedido também. Tchau, tchau. Tchau.